Não me envergonho do Evangelho. Oh, glórias! Queridos, a nossa caminhada com Cristo, ela precisa ser marcada por algo. Coragem. Oh, glórias! Nós precisamos ter um coração cheio de coragem. Para marcharmos sem olharmos as consequências, sem olharmos nada do nosso lado, nem à direita nem à esquerda, mas seguirmos em frente para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. E quando nós temos coragem de servir ao Senhor, de declarar que Cristo Jesus é o nosso eterno, que Ele é o nosso amor, que Ele é o nosso Senhor, certamente algo não teremos em nosso coração: vergonha. Nós não teremos vergonha do Senhor. Não teremos, amados. É muito interessante, esse mundo é muito louco, esse mundo é muito pirado, o povo só não joga pedra em avião porque está muito alto, mas está uma coisa assim muito absurda. As pessoas não têm vergonha de situações vergonhosas. Situações vergonhosas deixaram de ser vergonhosas. Mas muitos não têm coragem de levantar a bandeira e declarar: eu sou de Jesus. Eu sou de Cristo. Eu amo a Cristo. Eu vivo para a honra e para a glória de Cristo. Talvez você fale, mas quando é que isso acontece? Quando é que eu tenho vergonha do Evangelho? É interessante, mas a nossa carne, ela trabalha de uma forma que muitas vezes você não enxerga o agir. É quando você se omite a falar de Cristo, a testemunhar de Cristo, porque a consequência ou porque aquela pessoa pode não receber muito bem a palavra ou ser ironizado. E cala-se, e não fala-se do amor de Cristo. Queridos, nós não podemos ter vergonha jamais do nosso Mestre. Nós não podemos nos omitir de testemunhar de Cristo. Nós temos que levantarmos bem alto a nossa bandeira e seguirmos em frente, afirmando que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Mestre. E isto aos 4 cantos da cidade, desse estado, desse país, onde quer que tua voz alcance. Nós não podemos nos omitir, porque esta é a recomendação do Senhor para cada um de nós. Romanos capítulo 1, versículo 16. Diz a palavra, na versão Nova Tradução na linguagem de hoje, todo o nosso estudo, nós usaremos a versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus, para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus. Amém? Esta é a verdade da palavra. Queridos, nós não podemos nos omitir. Nós temos que expor a nossa fé em Cristo Jesus. Expor em atos, em ações, atitudes. Nós não podemos jamais omitir que somos de Cristo Jesus. Você pode até omitir teu nome, omitir tua idade ninguém fala. Você pode omitir um monte de coisa. Mas jamais deve se esconder que somos de Cristo Jesus. Na verdade, isso precisa ficar em evidência. Que somos de Cristo precisa ficar em evidência. Bom seria, amados, que os servos de Deus pudessem carregar na sua testa Jesus Cristo, por exemplo. Para que, não apenas no testemunho, mas de longe pudesse enxergar na testa a marca de Cristo. Mas o Senhor não nos concedeu essa graça de sermos marcados por Ele de forma visível, porém o nosso coração é marcado por Ele de forma invisível, mas tão real quanto a visível. E é isso que nós precisamos testemunhar, declarar no nosso dia a dia. Amém, amados? Vamos orar. Senhor Deus, eu quero clamar que Tu venhas falar conosco nesta noite. Trazer a revelação da Tua palavra, a instrução, Senhor, para que nós possamos melhor testemunhar a Teu respeito. Pregarmos a nossa fé, testemunharmos, meu Deus, da Tua grande misericórdia, da Tua grande salvação para conosco. Ó Espírito, fala conosco,
Fala com cada um de nós. Este é meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, não me envergonho do Evangelho. Às vezes, amados, nós olhamos e achamos que os pastores são muito corajosos, não é verdade? Porque se você tem um culto na sua casa e convida o pastor para trazer uma palavra, ele vai e não importa com quem está presente. Pode estar ali uma autoridade militar, pode estar uma autoridade política ou as pessoas que não são autoridades, porém, estão ali te visitando. Eles vão e falam da mesma forma. Se tem um culto na praça, talvez a pessoa fale assim, eu falar para esse tanto de gente, as pessoas me vendo, aquela coisa toda, mas ali está o pregador falando. Não é assim? Mas, amados, por que nós não temos essa dificuldade? É porque nós cremos na mensagem que pregamos. Nós cremos na mensagem que pregamos. Se é necessário falar na televisão, vamos e falamos na televisão. Se é preciso falar na internet, vamos e falamos. Na rádio, vamos e falamos. Porque nós cremos, temos convicção daquilo que pregamos, daquilo que vivemos. E não produz vergonha, mas produz prazer, alegria, satisfação de falar do amor de Cristo Jesus. Glórias a Deus. Mas somos especiais? Não, não somos especiais. Somos todos iguais. É uma questão de tomada de atitude. A velha tomada de atitude. Tipo assim, a partir de hoje, não estou nem aí. O que me importa é servir, é agradar aquele que me comprou a preço de sangue. Amém? Aí nós vamos e convidamos, vamos e falamos, testemunhamos. Nós não teremos de forma alguma vergonha daquele que deixou a glória para tornar-se homem, para que hoje pudéssemos estar diante dele. Oh, glórias, aleluias. Queridos, nós vamos ver 5 tópicos a respeito desse tema. Não me envergonho do Evangelho. O primeiro, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Olha que bênção, irmãos. Nós não compreendemos. Sinceramente, nós não compreendemos nem valorizamos algo chamado salvação. Nós não entendemos isso. O fato de nós não compreendermos, às vezes, não damos o valor devido. Mas quem é, amados, que promove a salvação? É Jesus, é o Todo-Poderoso, é aquele, irmãos, que deu a sua vida para que nós pudéssemos servi-lo, adorá-lo, glorificá-lo. Bom seria que pudéssemos entender de fato esta questão, entender a grandiosidade de Deus. Mas nós não entendemos isso, irmãos, e às vezes não valorizamos o mistério da salvação. A grande salvação de Cristo Jesus para cada um de nós. Mais uma vez, Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo afirmou à igreja de Roma, aos romanos, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Amados, se soubéssemos quão importantes somos para Deus, nós não temos valor para nós mesmos, não temos valor. Tanto é que essa sociedade está tão louca, as pessoas já não valorizam a vida, não valorizam o próximo, mas Deus nos valoriza. Ele não precisa de nós. O céu sem nós seria céu, da mesma forma. Lá está cheio de anjos para adorar o Todo-Poderoso, para glorificar, mas o Eterno olhou para as nossas vidas, Ele teve compaixão de nós, Ele valorizou-nos, deu-nos valor. E enviou-nos Cristo Jesus para que pudéssemos ter acesso à salvação, acesso à presença do Mestre. E isto, irmãos, é importante para nós entendermos que se Cristo Jesus nos valorizou, temos que valorizar a sua obra, valorizar o Todo-Poderoso. E isso se faz quando você entrega-se por completo ao Senhor, quando você entrega a tua vida sem reservas para Cristo, quando nada é mais importante do que Cristo na tua existência. É assim, irmãos,
que nós vamos declarar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação e vamos mostrar que temos um coração agradecido. E esse coração agradecido leva-nos a testemunhar de Cristo ao nosso próximo. Eis a grande verdade, amados, eis a grande realidade. Portanto, queridos, se eu não me envergonho do Evangelho, eu vou reconhecer que Ele é poderoso, a ponto de alcançar-nos para a honra e para a glória dEle próprio, aleluias. E nós precisamos entender que é o nosso dever falar desse amor de Cristo Jesus. É o nosso dever. Nós já falamos repetidas vezes aqui, nós temos que testemunhar do amor de Cristo Jesus para os nossos, para os familiares, amigos, para aqueles que trabalham conosco. Hoje o Marconi trouxe o Daniel, colegas de trabalho. Atitude sábia, está fazendo a parte dele. E mais sábia ainda, irmãos, é interessante, deixe-me fazer uma colocação aqui. Para que nós possamos convidar alguém, necessário é que tenhamos testemunho. Caso contrário, o cara fica jogando na cara da gente. Ah, você é crente? É? Ah, eu vejo o teu proceder. Não é assim, presbítero Rinaldo? O que mais o mundo gosta de fazer é apontar para o servo de Deus. Glórias a Deus. Nós temos que ter uma vida que seja verdadeiramente segundo a vontade do Senhor. Queridos, o segundo aspecto de não nos envergonharmos do Evangelho. Jesus não se envergonha de nós. Olha que bênção, queridos. O Senhor poderia ter vergonha de nós, já que somos tão falhos, pecadores. Hoje estamos de bem com Ele, pedimos perdão, dobramos os joelhos, Senhor, me perdoa, oh Deus, purifica-me, Senhor, lava-me. O Senhor vem, te purifica, te lava, te faz uma nova criatura. Amanhã você está pecando novamente. O Senhor era para olhar para você e desse aí eu tenho vergonha. Não é uma pessoa de palavra. Não é uma pessoa de caráter. Irmãos, deixe-me fazer uma colocação só para vocês entenderem como a misericórdia de Deus é grande para conosco. Provavelmente todos que estão aqui já tiveram problemas com alguém. Alguém que chegou até você, te fez uma promessa, trouxe uma palavra para você, te garantiu algo. E quando você foi buscar aquilo que foi garantido, não foi bem assim, a conversa foi outra, a pessoa não honrou a palavra. Eu creio que cada um de nós já passamos por isso. Pessoas que ouviram de alguém, porém não honraram a palavra em relação a nós. Aí você fica revoltado. Fulano de tal não é uma pessoa de caráter, não é uma pessoa de bem, não é uma pessoa confiável. Fulano de tal não vale nada. Alguns ficam mais exaltados e xingam. Mas o interessante é que nós fazemos a mesma coisa com Cristo. Já pararam para pensar a respeito disso? O Senhor, Ele quer que vivamos segundo a vontade dEle. Quando você se arrepende e confessa teu pecado, você faz um pacto com Cristo. No teu arrependimento, na tua confissão de pecado, você fala, Senhor, aqui está minha alma, purifica-me, lava-me, eu comprometo-me a não mais pecar, a não mais agir desta forma. Às vezes, são questões de horas, para você jogar fora a tua palavra. Mas quando olhamos para Cristo, amados, nós vamos ver a grande misericórdia do nosso Senhor, porque Ele não se envergonha de nós. Na verdade, o seu amor para conosco é contínuo. Nós pecamos contra Ele, nós o traímos, nós não honramos a nossa palavra. O nosso caráter para com o Senhor é falho, porém Ele está pronto para te ouvir. Ele não fecha a porta da casa como nós fazemos para essas pessoas. Ele está pronto para te ouvir. Aí você chega diante do Senhor. Oh Deus, me perdoa novamente, Senhor Deus, me perdoa outra vez. E o Senhor vai e passa a borracha na tua vida. Lava, purifica, te faz uma nova criatura novamente. E é assim que o Senhor faz com a gente. Hebreus capítulo 2, versículos 11 e 12, fala a palavra. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados
E todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Como ele diz: ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos, e te louvarei na reunião do povo. Eis aí a manifestação da grande misericórdia do Senhor. Como envergonhar-nos daquele que não se envergonha de nós? Como podemos ter vergonha daquele que olha com tamanha misericórdia a ponto de chamar-nos de irmãos? Este é o nosso Senhor, irmãos. Este é o nosso Senhor. Nós precisamos entender que a grande misericórdia do Todo-Poderoso não tem fim. Mas entenda também, a justiça do Senhor é uma realidade. Nós não podemos fugir da justiça de Deus. Ele não se envergonha de nós. Ele está sempre pronto a nos receber, a nos perdoar, a nos purificar. Mas entenda, se você, nesse período em pecado, aparecer diante do trono para prestar contas, o Senhor será o justo juiz. O Senhor será o justo juiz. Ele é justo, irmãos, e nós não podemos esquecer jamais desta verdade. No entanto, vemos o grande amor de Deus, o grande cuidado de Deus. Primeiro, Ele purifica as pessoas dos seus pecados. Segundo, tem o mesmo Pai, ou seja, coloca-nos como irmãos, purificados e como irmãos. E ainda, por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Como nós podemos ter vergonha de chamá-lo de Senhor? Como nós podemos omitir a tão grande bênção de testemunharmos que somos filhos do Pai amado? Não podemos fugir desta verdade jamais. Amém, amados? Não me envergonho do Evangelho. Esta palavra é para você guardar no teu coração e refletir esta noite, amanhã, a próxima semana, enfim. Não tire do teu coração. Terceiro aspecto, Deus através de nós é glorificado. Veja que magnífico. Através de nós, o Senhor é glorificado. Diz a palavra em 1 Pedro capítulo 4, versículos 13 até o 16. Ouça. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo. Porque isto quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser. Amém? Nós estamos lendo na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Queridos, o que é a glorificação do Senhor? Como é que nós podemos, através da nossa vida, glorificar a Deus? É quando as pessoas conseguem enxergar o Senhor na nossa vida. É quando as pessoas conseguem enxergar Cristo na nossa existência. É quando nós somos o meio através do qual o Senhor revela-se diante da sociedade. Nós precisamos ser esse canal de luz. Nós precisamos ser esse canal usado pelo Todo-Poderoso. E é através de nós, amados, que o Senhor se manifesta, que o Senhor é glorificado. E o texto diz, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo. Nós precisamos carregar em nós a mesma essência de Cristo. Se Cristo sofreu, certamente vamos também sofrer. Isto é a manifestação do Senhor na nossa vida. E isto, irmãos, é privilégio, é privilégio. Se o Senhor nos faz feliz, temos que mostrar essa felicidade para aqueles que estão próximos a nós. Se aqueles, amados,
carregam Cristo Jesus na sua vida, se nós carregamos Cristo Jesus na nossa vida, não é possível guardá-lo escondido, mas ele precisa ficar de uma forma exposta, visível na nossa vida. E se porventura, irmãos, produzir sofrimento na nossa existência, se passarmos por dificuldades, se passarmos por problemas, o apóstolo Pedro diz: se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso ou se meter na vida alheia. Mas, se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser. Aleluias. Amados, nós precisamos entender essa verdade do Senhor na nossa vida. Eu não posso omitir a glória do Eterno. Eu não posso esconder a glória do Senhor. Eu tenho que permitir que as pessoas a vejam. E, na verdade, que sejam contagiados pela glória de Deus na nossa existência. Para que Ele seja glorificado em nós. Para que Ele seja exaltado na nossa vida. Para que Ele seja honrado na nossa existência. São fundamentos simples que todo servo de Deus, que todo cristão precisa carregar na sua vida. Fundamentos simples, nada de novidade. É a palavra simples de nosso Senhor e Salvador Jesus. No entanto, nós não podemos nos omitir de falarmos de Cristo e testemunharmos do Senhor na nossa existência. Outro aspecto que é preciso considerarmos. 4. Deus não nos deu espírito de medo. Deus não nos deu espírito de medo. Oh, glórias! 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 7 e 8. Ouça o que diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Pois o espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Olha que bênção, irmãos. O espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Em outras palavras, nada pode nos parar de testemunharmos de Cristo. Nada. Ah, mas se eu testemunhar de Cristo, eu posso ofender o meu superior. É melhor você ofender teu superior por ser fiel a Cristo Jesus, do que ser infiel e ofender o Todo-Poderoso. Só que nós preferimos ofender o Todo-Poderoso. Não é fato? Às vezes o medo toma conta do coração. Porque você pesa fatores externos. Tipo assim, se eu testemunhar de Cristo Jesus para o meu patrão, por exemplo, ele pode não gostar. Afinal de contas, ele é seguidor de uma religião pagã, uma dessas religiões pagãs, por exemplo. Ou ele é seguidor de um segmento do cristianismo, que não é o nosso segmento, ele pode ficar ofendido. Eu não vou falar. Mas e aí? Será que não é a nossa omissão que há de apresentar-se diante do Senhor? E como Deus há de nos ver? Mas nos diz o apóstolo Paulo, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Portanto, não se envergonhem de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor. Nem se envergonhem de mim, que estou na cadeia porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. O apóstolo Paulo era comum, preso mais uma vez. Preso. Mas por que ele estava preso, irmãos? É porque ele não se omitiu. É porque ele não teve medo. Ele era um homem corajoso. Nada o parava, nada o detinha. Se ele precisasse, se ele tivesse oportunidade, ele falaria com as mais altas autoridades. Ah, mas as altas autoridades poderiam condená-lo. Ele pediu para ser levado a Roma exatamente para falar com o imperador. Veja como são as coisas. Se nós estivéssemos presos por amor a Cristo, talvez
Pediríamos para ficarmos numa prisãozinha esquecida, para que as pessoas esquecessem de nós. O apóstolo Paulo, ele agia de forma diferente. E ele diz: portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor. Irmãos, nada pode nos deter. Nada pode nos deter de servir, de honrar, de glorificar o nosso Pai eterno. E se nós temos a oportunidade, preciso é falarmos. Falar para quem? Se temos oportunidade, vamos falar para a prefeita, vamos falar para o governador, vamos falar para o presidente. Enfim, é assim, queridos. Nós temos que aproveitar as oportunidades que surgem para testemunhar de Cristo. Nós não podemos ter vergonha, não podemos ter medo de sermos servos do Senhor. Mesmo que isto custe alguma coisa na tua vida. Às vezes, amados, as pessoas têm medo de perder o trabalho, perder o emprego. Têm medo de perder as amizades. Aqueles que são autônomos têm medo de não ser mais contratados. E medo de Deus, quem tem? De quem nós deveríamos ter medo? Nós não temos. Por que ter medo de Deus? Porque Ele é justiça. E a justiça do Senhor é muito séria, misericórdia. No entanto, amados, nós temos que tomarmos partido com o Senhor. Corajosamente defendermos a nossa fé. Outro aspecto que geralmente nós não vemos é a defesa da fé. As pessoas não têm coragem de defender a sua fé. Sentam com aqueles que são adoradores de ídolos. E o cara fala do seu ídolo, do seu amor ao seu ídolo. E nós calamos, e às vezes até balançamos a cabeça assim, ó. É verdade. Nós consentimos, porque falta-nos coragem de falarmos que a idolatria é pecado. Que viver na prática da carne, das obras da carne, é pecado. Falta coragem. Não é assim, irmãos. Não é dessa forma que o Senhor quer servos. O Senhor quer servos que sejam corajosos. Corajosos. Que não estão nem aí para nada. Porque sabe que é Deus que os coloca de pé. Que é Deus que os sustenta. Que é Deus que abre e fecha portas. É Deus que abre e fecha portas para os seus. Portanto, amados, que o medo não seja nosso amigo. Medo de falarmos do amor de Cristo. Que ele não produza vergonha em nosso coração. Vergonha de testemunharmos de Cristo. Que ele não seja instrumento do diabo para nos afastar da presença daquele que deu a sua vida para que nós pudéssemos glorificá-lo. Necessário é estarmos atentos a esta verdade. Amados, afirmou o apóstolo Paulo à igreja de Roma, não me envergonho do Evangelho, não me envergonho do Evangelho, não me envergonho do Evangelho. Oh, glórias! Quinto aspecto, são eles e não nós que devem ter vergonha. Olha só que interessante, amados. Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8. Ouça. Vocês mesmos devem ser, em tudo, um exemplo de boa conduta. Um exemplo de boa conduta. Irmãos, não existe crente ladrão. Não existe crente que dá cheque sem fundo. Não existe crente velhaco. Não existe crente mentiroso. Não existe crente adúltero. Enfim, não existe crente. Quando eu falo crente, no aspecto de seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo. Se porventura, alguém se apresenta como crente, no entanto, é mentiroso, não paga o que compra, é enganador e vai por aí, este não conhece a Jesus. Esse não conhece a Jesus. E a afirmativa da palavra é: vocês mesmos devem ser em tudo um exemplo
de boa conduta. Oh, glórias! Assim que precisa ser a nossa vida. E ainda, seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Olha que bênção, irmãos. Nós precisamos viver de uma forma que ninguém tenha o que falar, apontar o dedo para nós. Pode até apontar, porque sempre vão apontar, mas não porque tem em nós motivos. Nós não podemos oferecer motivos para que apontem, para que nos julguem, para que possam fazer afirmações vergonhosas ao nosso respeito. Na verdade, nós é que devemos olhar para eles e sentirmos vergonha dos seus atos pecaminosos, dos seus atos imundos, dos seus atos errados. Irmãos, o Senhor chamou-nos para vivermos de forma diferente. O grande problema é essa vida diferente que muitas vezes nós não queremos. Nós estamos neste mundo e a Bíblia diz que nesse mundo estamos. A palavra diz que não nos tirou deste mundo, nós estamos aqui. Não há como fugir. Ah, mas porque o mundo é... Não, o Senhor te colocou nesse mundo, o Senhor sabia que esse mundo é da forma que é. E daí para pior. Mas Ele diz que você precisa ser o quê? Luz. Ser sal. Tu precisa ser a luz para iluminar esse mundo pecaminoso. Ser o sal para trazer o sabor, o equilíbrio. Para trazer através da tua vida a purificação às pessoas. O sal é purificador. Quando colocado em alimentos e outras situações, nós precisamos carregar o sal em nós, para que as pessoas vejam Cristo e sejam, através de Cristo, purificados, porque nós testemunhamos a respeito disso. Só que nós estamos envolvidos com o mundo. Quando José chegou no Egito, irmãos, ele levou 75 pessoas, aproximadamente 75 pessoas. Sua família e os servos da sua família. 75 pessoas entraram, 400 anos passaram-se, quase 4 milhões de pessoas estavam ali. Houve uma multiplicação absurda em 4 séculos. Mas algo interessante. Quando eles entraram no Egito, era uma família que estava de acordo com os princípios do Senhor. Obedientes, tementes. E Deus os fez prosperar de uma forma maravilhosa. O tempo foi passando. As décadas, os séculos. E as pessoas foram perdendo Deus de vista. E chegou ao ponto, amados, que os judeus e os egípcios, eles já estavam compartilhando os mesmos princípios. Já estavam com a cultura mesclada, vivendo as mesmas coisas. O que nós temos visto em nossos dias é algo semelhante. Nós temos visto, irmãos, que a igreja, quando eu me refiro à igreja, o povo, não a instituição religiosa em si, mas o povo. Nós temos visto que a igreja, ela está mesclada com o mundo. Os costumes do mundo tornaram-se comuns. A igreja tem recebido aquilo que o mundo tem oferecido ao invés de oferecer. Ao invés de oferecer. Tanto é, irmãos, que é facilmente constatável que a influência do mundo é maior na nossa vida do que a nossa vida influenciando o mundo. Nós somos mais influenciáveis pelos nossos colegas de trabalho incrédulos, que vivem na prática do pecado, do que eles influenciados por nós. Pensa nisso para você ver se não é verdade. Quando fazem as festinhas dele, lá nós estamos. Mas eu não vou beber. Tá bom, não bebe, mas está compartilhando de todo o arcabouço da festa. Só não está bebendo. Quando fazem outra coisa qualquer, lá está o crente misturado. Ah, mas eu não estou fazendo, eu estou só aqui, porque eu fui convidado. Mas está sendo influenciado, não está influenciando. Por exemplo, se é uma festa, as músicas que estão tocando no som, não será gospel, por exemplo, uma música cristã, mas continuará sendo
os axés, os funks, os sertanejos da vida. Os nossos ouvidos já estão acostumados com isso e não faz diferença para nós. Mas por quê? Eles conseguem nos influenciar, mas nós não conseguimos influenciá-los a ponto de, pelo menos, tocar música gospel na festa. São coisas pequenas, mas vê como nós somos influenciáveis pelo mundo. E quando entramos no ramo da moda, para quem curte moda, é a mesma coisa. São as pessoas que curtem as marcas da vida. Mas por que curte marca? Porque é influenciado pelo mundo. O desejo de mostrar, eu tenho uma marca na minha calça, aí mostra aqui uma marca famosa. Feita em São Gabriel da Palha, com etiquetinha famosa, vai e volta na caixinha bonitinha, 10 vezes mais cara do que em outra loja qualquer. E o diabo vai e tira a grana sua. Por que ele tira a grana sua? Porque você deixou se influenciar. É a vaidade que toma conta do coração. Queridos. E vai por aí os exemplos. Poderíamos citar 1000 exemplos nessa linha. De como a igreja está sendo influenciada ao invés de influenciar. Nós precisamos mudar esse contexto. Precisamos mudar esta verdade. Não é para isso que o Senhor nos chamou. Nós não podemos, amados, de forma alguma, sentir vergonha deste mundo, mas que eles, ao olhar para nós, sintam vergonha dos seus atos pecaminosos. Deveria ser dessa forma. Esta que deveria ser. Nós precisamos entender que as pessoas precisam olhar para você e te ver de uma forma diferente. Há muitas pessoas, amados, que trabalham numa empresa grande ou num órgão público grande, que os colegas olham e te convidam para qualquer coisa. Qualquer coisa te convida. Mas por que isso acontece? Porque eles não conseguem discernir que você carrega na tua testa Jesus. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Eles te acham igual. Nós não podemos ser confundidos dessa forma. Não podemos ser confundidos. Nós não podemos, amados, as pessoas têm que ver Jesus na nossa vida. A nossa vida precisa ser reta, precisa ser perfeita. Nós temos a obrigação de sermos santos. E como tal, a obrigação de fazermos o correto. Jamais fazermos o incorreto, o errado. As nossas ações não cabe isso. Queridos, não me envergonho do Evangelho. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo Jesus. Mesmo que isso te custe coisas valorosas. Se você perder por Cristo Jesus, o Senhor te dá muito mais. Eis o exemplo de Jó. O exemplo de Jó cabe como uma luva nesta questão. É amar o Senhor. E se você perder, Deus te dá. Primeiro aspecto, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nós temos que testemunhar de Cristo onde quer que você esteja. Jamais fechar a tua boca. É falar do amor do Senhor. Nós não podemos, amados, jamais ficarmos calados por termos vergonha da nossa fé. Por termos vergonha da nossa fé. Segundo, entenda que o Senhor Jesus não se envergonha de nós. Mesmo pisando na bola com o Senhor de uma forma tão constante. Mas o Senhor sempre olha para você com misericórdia e pronto para te perdoar. Mas não te esqueças da justiça do Senhor. Chega um ponto que teu arrependimento já não é arrependimento e não é mais possível perdão. Terceiro, Deus através de nós é glorificado. É necessário que a sociedade veja Jesus na tua vida. Veja Cristo na tua vida. Que as pessoas vejam a diferença no teu agir. É assim que você glorifica o Senhor nas tuas atitudes. 4. Deus não nos deu um espírito de medo. Que o medo não seja teu amigo. Mas que tu sejas corajoso, corajosa. Para onde quer que você esteja. Tu abra tua boca e fale, Jesus é amor. Jesus salva. Jesus é o Senhor. Nós não podemos omitir a grande graça da salvação às pessoas. 5.
São eles e não nós que devem ter vergonha. Nós não podemos aceitar o mundo e acharmos que está tudo muito normal. E até sentimos vergonha. Mas que eles se envergonhem diante de nós pelos seus atos imundos, seus atos impuros, suas ações vergonhosas. Amém, amados? São aspectos, queridos, que nós precisamos carregar vivo dentro do nosso coração, se desejamos ir para o céu. Se é o nosso desejo um dia estarmos na glória com o Todo-Poderoso. Amém? Irmãos, Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Creamos nisso, vivamos essa verdade, porque o Senhor é conosco. Nós vamos finalizar esta palavra, vamos orar nesse momento. Senhor, nós te louvamos por esta palavra, Pai, por esse despertamento, meu Deus, que Tu venhas abrir o nosso entendimento para que nós possamos seguir sempre em frente, sem parar, meu Deus, e que a nossa vida seja um canal de testemunho, para que a Tua pessoa seja glorificada através dos nossos atos, das nossas ações, que vejam Cristo em nós, meu Deus, e que nós não possamos jamais ficarmos calados, mas que tenhamos uma palavra de vida na nossa boca. Ó Espírito, prepara-nos, edifica-nos, ajuda-nos a fazer segundo a Tua vontade. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Vivos, vivo o nosso Deus. Vivos na Rádio Vivos. Vivos, vivo o nosso Deus. Mensagem 872.